Eu sou a Luciana Cunha, consultora financeira, e eu atuo orientando mulheres empreendedoras na gestão financeira do seu negócio. E hoje aqui o bate-papo vai ser sobre Prolabore, né? E como isso influencia diretamente nas finanças do negócio da empreendedora e também na parte jurídica. Eu sou Rafaela Firmino, sou advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, e a questão do Prolabore hoje vai ser abordada como isso influencia num divórcio, numa pensão alimentícia e o que isso pode causar. O tema principal é falar sobre a empreendedora ainda que não faz, né, essa gestão, não faz a separação do Prolabore e o que isso impacta, né? Primeiro, vamos falar sobre o que é Prolabore, né? Muitas empreendedoras ainda não sabem o significado, né, do Prolabore, ou acha que é uma coisa muito complexa e só é para grandes empresas, né? Mas para você que está começando o seu negócio, MEI, é importante também definir o valor de Prolabore, né? E hoje eu trouxe a Rafaela aqui nesse bate-papo para a gente poder falar um pouco mais do que impacta. Então, o Prolabore, ele é o salário da dona do negócio. Então, quando você tem o seu negócio e você trabalha nele, além dos lucros, você precisa também definir o valor de Prolabore. E esse valor, ele é definido conforme a sua necessidade. Esse problema, na minha área, pelo menos que eu atuo com direito de família e sucessões, ele bate muito a porta em dois casos específicos, que é quando a gente está tratando de uma pensão alimentícia, seja a pessoa que está com a criança, que na maioria dos casos é a mãe, ou o pai é empreendedor, a mãe não sabe quanto pedir de pensão alimentícia, porque o cara, tudo que ele fatura entra na conta dele, ele movimenta aquilo lá e ele vive daquele dinheiro, só que é o mesmo dinheiro também que ele reinveste na empresa. Então, tudo que entra na empresa é dinheiro do cara? Mas se for assim, como que a empresa vai sobreviver se não tem um caixa certo do que vai entrar para ele e o que vai entrar para a empresa? E aí, a pensão alimentícia, tá bom, se o cara trabalha registrado, a gente sabe que tem os famosos 30% do que ele ganha. E se ele não trabalha registrado? É 30% do faturamento da empresa? Esse é um valor muito alto que pode colocar a empresa em risco e também é muito difícil o juiz pagar, então fica nesse limbo aí. Então, ter um Prolabore dá um norte do quanto você realmente fatura pela empresa e o que é dinheiro seu. Tanto para a pessoa que está pedindo pensão, porque muita mãe não sabe que a renda dela é levada em consideração para determinar qual é o valor da pensão alimentícia, e para o cara que paga também. Então eu sou empresário, eu sou tido como autônomo, vou pagar 30% do salário mínimo e tá lá faturando seus 100 mil por mês. Então fica complicado e aí tem necessidade de um acompanhamento financeiro para que a gente consiga determinar o que é o que do Prolabore. Aí com o Prolabore definido, né, nessa questão fica muito mais fácil de você não correr riscos até de perder a sua empresa, né? Porque além assim do fato de quando você não separa o que é da pessoa física da pessoa jurídica, tem toda essa confusão quando você não separa, corre riscos jurídicos e muita gente não enxerga isso, né? Fala, é tudo meu o dinheiro, né? Normalmente a empresa fala, é tudo meu, a empresa é minha, por que separar, né? Eu não preciso fazer essa separação e também não preciso definir o Prolabore, eu simplesmente vou pagando as minhas contas. Então, definir o Prolabore, ele também ajuda você a manter a sua renda pessoal equilibrada, né? As suas finanças equilibradas, porque você não vai sair somente pagando, né, os seus boletos e também prejudicando o caixa da sua empresa. E outra coisa importante é que essa falta de clareza nas finanças do casal, ela tanto é enfatizada no momento do divórcio, onde a gente tem que discutir o que realmente é de cada um e o que é da empresa, quanto pode ser o motivo do divórcio. Porque tem muitos casamentos que se desfazem. Aí vem com a pandemia essa onda de empreendedorismo, né? As pessoas entenderam que elas são capazes de gerir a própria empresa, mas como veio muito rápido, tem muita gente que não está preparada para isso. Inclusive, tem muita gente que você conversa que é empreendedor que nem sabe o que é Prolabore. Que tudo que entra ali... A minha mãe, por exemplo. Minha mãe é empreendedora desde que eu me conheço por gente. Fazia unha, fazia cabelo. Se eu perguntar para ela o que é Prolabore, até hoje ela não sabe. E tá tudo bem para ela. Só que a gente sabe que isso tem um limite. E a ideia é que o empreendedor cresça cada vez mais. Enquanto minha mãe faz unha e ganha o dinheirinho dela, enquanto ela faz um cabelo e ganha o dinheirinho dela, tá tudo certo. Agora, se ela um dia abrir um salão de beleza, ela começar a ter um faturamento e não houver uma clareza financeira, tanto vai ter problemas matrimoniais, quanto se acontecer um dia desse relacionamento acabar e a partilha dessa empresa, como que fica?
E aí, o que que é dela, o que que é da empresa? Então, definir o prolabore, que é o salário da pessoa que trabalha ali, tá bom, a empresa é sua, mas você tem que ter um salário. Você tem que sobreviver com dinheiro por mês. Lucro também. Uma hora vai vir um lucro legal ali para você trocar de carro, fazer uma viagem, mas no mês a mês ele tem que ter o prolabore. E aí, a confusão que as famílias fazem é, beleza, o cara tem uma empresa. Tá, com que cartão você vai na farmácia comprar o remédio para dor de cabeça? Ah, com o cartão da empresa. Ah, com que dinheiro você paga o IPVA do veículo que você comprou para gerir a empresa? Com o cartão da empresa. Tá, mas... Não, esse mês não tinha dinheiro na conta da empresa, eu peguei do meu pessoal. Já virou uma bagunça. Então, quer dizer que independente de qual conta tá havendo a confusão ali. Nem ele sabe o quanto a empresa fatura por mês e nem o quanto ele precisa por mês para sobreviver. Então, o Prolabore é para você entender o quanto você precisa para você tirar o que você precisa e quando virar, se virar uma questão jurídica, a gente consegue delimitar, ó, mas ele usa tanto por mês para a vida pessoal. Não importa se a empresa fatura tanto porque é faturamento da empresa e não dele. Exatamente. E eu vejo muitas empreendedoras passando por isso, né? Nessa questão de separar o Prolabore e o faturamento da empresa. Normalmente elas usam tudo, né? Tipo assim, eu tenho casos de clientes que têm estúdio de beleza e ali ela vai trabalhando, vai recebendo, vai faturando, aí o filho passa da escola, pega ali o dinheiro para comprar uma coisinha, fala, eu preciso pagar uma conta agora, e pega aquele dinheiro. Então, nunca tem isso definido e as finanças começam a virar aquela bagunça, porque o espaço dela não cresce e ela não entende por quê, porque a agenda vive cheia, mas ela não sabe por que o negócio não cresce. Porque não tem esse prolabore definido, né? E essa parte, né, que você estava falando sobre a questão jurídica, é que a gente nunca pensa nisso, né? Não. A gente nunca pensa. A gente sempre acha que amanhã a gente vê, não vai acontecer comigo. Você vê até acontecendo quando as pessoas falam assim, mas no meu caso vai ser diferente. O casamento foi feito pra acabar. O casamento, ele é juntos até a morte ou antes. Então, ou vai acontecer o fim do matrimônio pelo falecimento de um dos dois, ou vai haver o divórcio. Então, o casamento, ele é uma instituição que nasceu para acabar. Se o casamento nasceu para acabar, a gente tem que organizar ou colocar a empresa em segurança ou a família em segurança, mas a gente tem que prezar pelos dois, porque ou você vai falir a sua família por conta da má gestão da sua empresa, ou você vai falir a sua empresa por conta da má gestão financeira da sua família. E uma coisa impacta na outra, né? Muito. Eu falo, se a pessoa ela sabe cuidar do financeiro dela pessoal, isso automaticamente ela vai saber cuidar das finanças da empresa, né? Então, quando a pessoa ela é desorganizada na vida pessoal dela, quando ela monta o negócio, a tendência é isso acontecer também. Então, assim, eu falo assim, no Brasil a gente não teve aquela educação financeira desde criança, então quando a gente monta um negócio, é o principal erro. A gente já monta com tudo junto, contas juntos, não separa o Prolabore. Eu falo isso por experiência própria, porque eu também já empreendi no passado e também só não aconteceu a parte jurídica, mas quase. Porque a empresa, ela faliu antes do meu divórcio. Alguém ia falir, ou era a família ou era o casamento. Primeiro foi a empresa, porque não tinha gestão financeira, e depois foi o casamento, né? Nessa parte eu não sofri essas questões jurídicas, porque já não tinha nada para partilhar em questão de empresa. Tá certo. É a experiência, né? O empreendedor brasileiro que nunca faliu, tenha medo, porque a hora que falir, o baque vai ser forte. Exatamente. O empreender é resiliência, né? E assim, desde que eu me formei, eu também tive um divórcio, e eu não sabia como que realmente era empreender. Eu vivia esse modelo que eu tinha dentro de casa, que era minha mãe, correndo atrás no dia a dia ali, e aí eu me desafiei, de uns 2, 3 anos atrás pra cá, eu falei, olha, eu quero ser a menor pessoa das mesas que eu vou sentar. Então, eu quero conhecer pessoas que tenham mais experiência que eu. Que aconteceu, choro dia sim, dia não, porque eu sou humilhada de graça até em qualquer lugar que a gente chega. Mas isso é muito bom, porque quando a gente se esforça em estar perto de pessoas que têm mais experiência, isso faz toda a diferença. Quando eu conheci a The Sampa, eu tava passando pra ir numa reunião na subprefeitura com a minha prima, e eu vi aquela placa ali e falei, acho que isso aqui pode ser interessante. Pode ser uma mesa com pessoas que eu preciso me sentar. E ali eu conheci a Luciana, conheci um monte de gente, fiz o treinamento lá que foi muito legal, que fez muita diferença pra mim, com a 3B delas, mas assim, o empreendedor também precisa focar em crescer. Se você ali na sua rua, no seu bairro, você está faturando o suficiente para pagar a escolinha do seu filho e comprar as coisas dentro de casa, perfeito. Só que você também precisa ter um olhar de futuro. Você precisa ter uma visão, até por causa de dar errado,
numa questão jurídica, quanto na questão tributária, quanto na questão de você saber... Cara, se eu perguntar para uma dona de salão de cabeleireiro no bairro da minha casa qual é o faturamento da empresa dela, ela não sabe me responder. Não sabe, ela vai falar pra mim o quanto... eu ganho mais ou menos a mesma coisa que meu marido. Meu marido ganha 3 mil, eu também ganho. Se você for colocar no lápis, essa mulher tá faturando muito mais. Exatamente. Mas ela não percebe, porque o dinheiro entra e sai. Ou tá faturando muito menos e não sabe como fazer crescer, porque quem não faz gestão não tem potencial, não tem crescimento, não tem ideia de pra onde vai. Então, gerir o negócio, entender o que é Prolabore, entender o que é participação de lucros, entender se você tem condições ou não de contratar uma funcionária, uma cabeleireira que tem um salão, que tem um faturamento legal, ela poderia estar contratando alguém para fazer escova. E ela tem muito mais tempo livre para gerir a empresa, muito mais tempo livre para a família e entender o faturamento dela de verdade. Mas, infelizmente, essa questão do empreender, mas sem ter cabeça de visão para o futuro, acaba atrapalhando o desenvolvimento da empresa. O desenvolvimento da empresa traz problemas financeiros. Problema financeiro vira problema dentro de casa. E aí vira uma briga, vira um divórcio. Quando você vai ver, você tem que partilhar uma empresa que você nem sabe o quanto vale com um cara que nunca te ajudou em nada. Exatamente. Complicado. Isso tudo que você falou agora me lembra exatamente, é o caminho que uma cliente ela fez comigo, né? Ela já tinha o estúdio dela há mais de 10 anos, então depois de 10 anos que ela me procurou para trabalhar junto, e ela realmente não sabia quanto ela faturava, porque ela achava que o que ela tirava, né, ela contando as contas que ela tinha em casa, ela achava que o faturamento era aquele. Só que quando a gente sentou junto, a gente começou a analisar, né, o que realmente entrava ali de valor para ela, o que ela estava retirando, a gente viu que o faturamento era muito maior, né? E hoje a gente já está há algum tempo trabalhando juntos, hoje ela já contratou uma funcionária lá para ajudar ela no salão, hoje ela entende a necessidade de ter essa reserva de emergência, ela está vendo o espaço dela crescendo aos poucos, né? Eu falo que a organização financeira, ela não é do dia para noite, né? A gente vai pedacinho por pedacinho. Então, quando a empreendedora ela não tem nenhuma visão, nenhuma clareza do financeiro, quando a gente começa a trabalhar junto, primeiramente é separar o que é da pessoa física para a pessoa jurídica. Depois, definir um prolabore. E aí a gente vai construindo um fluxo de caixa, vamos fazer uma reserva de emergência e de oportunidades para assim a empreendedora crescer. E aí o impacto dessa desorganização é justamente isso que a doutora Rafaela falou, né? Vai trazer problema para casa quando você não tem uma boa gestão financeira. E aí, às vezes, acontece, né, de ter esse problema em questão do divórcio também, né? E eu quando eu comecei a empreender, eu puxei muito, né? A gente sai da faculdade de Direito, a gente não sabe nem o que a gente vai ser. Eu falo que a gente entra na faculdade de Direito querendo ser juíza, no segundo ano a gente já quer ser promotora de justiça, no terceiro ano você entra na Defensoria Pública, tá bom. No quarto ano, se a gente passar na OAB, a gente já tá feliz, não precisa de muita coisa. Chegou no final da faculdade, a gente tá meio que desistindo da vida já, mas... Passei por isso, sobrevivi. Mas quando eu comecei a advogar, eu fiquei muito perdida, que eu não sabia para qual área eu ia. E aí, com essa questão de eu ter passado pelo meu divórcio, tudo, a questão do empreendedorismo, do que eu vi de casa, do berço da minha mãe, eu sempre gostei mais de puxar para o lado do empreendedorismo e empreendedorismo feminino. Porque a mulher acaba que ela sempre foi criada para trabalhar dentro de casa, que se quiser um CLT ali fora, beleza, mas esse empoderamento de abrir uma empresa, de gerir o seu negócio, de não depender do cara que tá do lado, isso é complicado, porque acaba confundindo muita coisa, a mulher acha que ela não precisa mais do homem e acaba ficando sozinha, e aí isso traz uma questão um pouco mais deprimente, então tudo o equilíbrio ali é complicado. E aí a gente começa a falar sobre Prolabore, sobre participação de lucro, sobre abrir um MEI, sobre organizar a empresa. E aí a mulher que já vem com o histórico de, cara, será que eu dou conta? Será que eu sou capaz mesmo? E aí ela já começa a falar, então não é pra mim. Vou procurar um emprego segunda-feira, vou entregar um currículo. Mas, gente, são de pequenas coisas. Você separar a sua conta da empresa, da pessoal, eu tenho que ter CNPJ. Não, você abrir uma conta no banco digital ali, eu tenho uma continha no banco digital vermelho, vou fazer uma continha no banco digital azul. Aí entra todo o dinheiro na azul. Você passa uma porcentagem só pra você. Mas eu não sei quanto é o meu Prolabore. Pega seu extrato, vê o quanto você gastou por mês ali. Olha, eu gasto tanto de mercado, costumo gastar tanto com isso, com aquilo. Tá, então se eu tirar 2 mil, eu passo bem o mês. Beleza, então você tira 2 mil no começo do mês e deixa o dinheiro lá.
Você tem que saber o quanto você pode reinvestir, o quanto você não pode. E aí parece que é um monstro de 7 cabeças, mas, cara, e ninguém acerta. Até hoje eu não sei exatamente qual é o Prolabore ideal para mim. Mas todos os meses eu vou ajustando. Um mês eu aumento, outro mês eu abaixo. Vejo se eu preciso trocar um software do escritório, alguma coisa que tá tendo um gasto muito alto. Mas eu só consigo enxergar quando eu consigo desvincular a Rafaela do escritório de advocacia. E não é tão difícil fazer isso, só começar, né? O duro é começar. Sempre tem que dar o primeiro passo, né? Se não der o primeiro passo, você vai continuar ali patinando todos os meses. Eu falo assim, a gente hoje tem muita informação, né? Às vezes a gente tá ali só consumindo essas informações e não toma a ação, né? E a ação é justamente essa. Se você sabe que você está misturando o que é seu com o da sua empresa, o primeiro passo é justamente esse, separar as contas, né? Hoje tem aí as facilidades dos bancos digitais, com o celular você consegue, né, abrir uma conta e já consegue resolver parte, né, desse problema da desorganização. Depois definir o Prolabore. Não existe uma regra, né? Você fala, até hoje eu não sei meu Prolabore. Não existe uma regra, né? Se o Prolabore, ele tem que ser o valor que a tua empresa primeiramente tem a capacidade de pagar, né? Você precisa saber o faturamento do seu negócio e ver se ele realmente tem a capacidade de pagar aquele valor para você e isso não prejudique as finanças do seu negócio. Porque às vezes o empreendedor, ele quer tirar um valor maior do que a empresa tem capacidade para pagar. E aí vem o grande problema, né? A empresa acaba falindo por conta disso. Fala assim, eu não tenho lucro, nunca sobra. Mas por quê? O Prolabore está desajustado. Então, esse equilíbrio referente ao Prolabore é você que tem que dosar. Então, você fala assim, eu não posso tirar uma vez por mês. Que tem pessoas, assim, que acham que o Prolabore é uma vez por mês. Tem que ter uma data fixa. Não precisa ter uma data fixa. Precisa acompanhar o fluxo de caixa. Precisa ser definido no dia que você tem a sua necessidade. Mas o importante é ser retirado esse valor ali da conta jurídica e passar para a conta pessoal. Aí sim você gasta lá da forma que você achar melhor, mas claro, com gestão financeira também aí no seu CPF, né? Entenda que você não vai falir a sua empresa para poder passear no final de semana. Exatamente. No começo, o que eu fazia, que me ajudou bastante, foi tirar porcentagem. Então, entrava R$100 no caixa e eu tirava 40%, 50%. Então, R$50 vai para a conta pessoal da Rafaela e o restante fica na conta da empresa. Até eu conseguir falar, opa, já tenho caixa suficiente para esperar a virada do mês para começar a tirar meu Prolabore inteiro. E aí foi indo. Vou tirar quanto? Consigo tirar um salário mínimo? Minha empresa tem capacidade de me pagar um salário mínimo por mês? Tem, não tem. Então, vamos ajustando. E aí, quando você começa a enxergar lá na frente, você começa, opa, acho que dá. E aí começa o empoderamento, né? Você fala, a empresa tá dando certo. Agora eu tô vendo, né, que tá realmente andando as coisas, né? Mas é tudo um processo, né? O importante é tomar a ação e começar a fazer essas mudanças que assim, são importantes e faz toda a diferença, né? Eu não conheço nenhuma empreendedora e nenhuma empresa que consegue seguir muitos anos tendo aí as finanças misturadas e não definindo um valor de Prolabore. Inclusive, eu trabalhei quando eu era CLT há uns anos atrás, que foi dali que eu adquiri parte da minha experiência com o financeiro, a empresa hoje ela faliu por conta disso, né? Os sócios, eles não tinham um Prolabore definido e eles pagavam as despesas pessoais dentro da conta da empresa. Então, com o tempo, dava certo, mas chegou uma hora que começou a não dar mais certo e a consequência disso foi que a empresa acabou fechando, né? É complicado. Casamentos falem por conta de má gestão financeira, negócios falem por causa de má gestão financeira. E assim, é porque eu vejo muito isso. Em todas as empreendedoras que eu conversei, até lá no TEIA, o único ponto que elas me trazem eu não acho que eu tenho capacidade de fazer tudo isso. Eu não acho que eu tenho capacidade de saber pagar, eu não sei fazer imposto de renda. Eu não sei emitir o meu MEI, a guia do meu MEI para pagar. Gente, tem o TEIA, o ADSAMPA, todo mundo tem essas empresas que vêm até você, te ajudam a gerir, a organizar a sua vida financeira. E não é, voltando para a parte jurídica, não é só o fato de fazer dar certo a empresa, é o fato de você ter que se preparar, você nunca sabe o dia de amanhã. O seu companheiro pode ser uma ótima pessoa do seu lado e esteja ali te impulsionando na sua empresa, mas ele não é eterno, ele pode faltar amanhã. E aí? Aí a sua empresa que está no seu nome pode entrar dentro de um inventário para ser entregue para pessoas que você nem sabe quem é. Então, assim,
É muito necessário uma gestão minuciosa da sua empresa. Ninguém sabe fazer tudo. Eu tenho mais de 5 anos de empreendedorismo e também não tenho, mais de 10 anos de carreira jurídica, 5 anos empreendendo. Não tenho até hoje uma receita de bolo certa, porque cada empresa que chega é de um jeito diferente. Mas a parte que mais me assusta é essa. As mães, as esposas que estão se divorciando ou pedindo pensão, elas acham que, então se ele não tem a vida financeira arrumada, o problema é dele. Não, a sua também. Você precisa demonstrar no judiciário, numa questão financeira, na Receita Federal, você precisa saber quem você é financeiramente, você precisa desenhar a sua vida financeira, empreendedora e pessoal, para que a outra parte também seja vista, porque é uma balança. Tá, beleza. E se você chegar lá, a vida financeira dele tá toda arrumadinha, toda organizada, nota fiscal emitida, o DRE da empresa perfeito. Beleza, a parte dele tá aqui e a sua. Aí você tá lá com seu salão de cabeleireiro, com o financeiro todo bagunçado, tudo que entra faturamento, ainda vão descobrir que você ganha mais que ele e você nem sabia. Então é um risco muito grande. Então, a organização financeira para o MEI, para o empreendedor, seja você a dona da empresa, seja você o companheiro de um dono de empresa, é muito necessário. A confusão patrimonial traz briga até nesse sentido. A sua empresa faturou 20 mil esse mês, como é que você não pode pagar para eu colocar um mega hair no meu cabelo? Não, a minha empresa fatura 20 mil, mas se você for olhar aqui, o faturamento é esse, o prolabore que a gente tem é esse, quando vier a participação de lucros pode acontecer. Então, tudo, do relacionamento ao empreendedorismo. Clareza, conversa, abrir o jogo, entender. Dá muito medo. Eu morro de medo de abrir meu financeiro. Mas é necessário. Tem que abrir, tem que olhar. Eu falo assim, não pode ter medo de olhar para os números, porque isso, né, ele te faz você evitar grandes problemas, né? Você tem que olhar assim, né? E faturamento não é lucro, né? Eu costumo dizer que faturamento é vaidade, né? Tem empresas que faturam muito e tem empresas que não faturam tanto. E se você for ver a saúde financeira, às vezes essa empresa que está faturando muito, ela não está com uma saúde financeira, não está tendo lucro. E aí, às vezes, aquele empreendedor que está faturando um pouco menos, a empresa dele está cada vez crescendo mais. Porque, independente do faturamento, se a pessoa ela tem uma boa gestão, uma boa organização, faz tudo certinho, tá ali separado, pessoa física da pessoa jurídica, tem um prolabore definido e acompanha os seus números, a empresa com certeza tem tendência a crescer cada vez mais. Com certeza. Eu não sou dos joguinhos de celular, né? Não gosto, não tenho paciência pra ficar jogando aquilo. E aí eu baixei um joguinho que era de quebra-cabeça que eu achei legal, comecei a mexer naquilo, começou a aparecer um anúncio de um outro joguinho, e aí eu descobri que é essa máfia, né? Que você vai parando de um joguinho pro outro. E eu vi um joguinho de um pizzaiolo. O cara abriu uma pizzaria e era só ele, o balcão e um forno, e um sonho. Aí ele ia produzir a pizza, trazia pro caixa, vendia pra pessoa que chegava, aí ele pegava o dinheiro, aí ia aparecendo ali, junte tanto pra comprar um novo forno, junte tanto pra ter um atendente, e aí ele ia administrando dinheiro. Eu falei, caraca, gente, o empreendedorismo é mágico, é lindo, é maravilhoso. E às vezes com pequenas coisinhas assim, um joguinho pode abrir sua cabeça pra ver que você pode começar pequeno, só que você tem que organizar, você tem que saber que você tem que fazer um investimento X ali, que você tem que fazer um investimento Y, e que o dinheiro que tá entrando não é todinho pra você comprar uma bicicleta, sair andando e abandonar lá. Ou colocar só um funcionário pra trabalhar e nunca mais voltar. Dinheiro que entrou, paga o funcionário, o resto é meu. Não, também não vai dar certo. Tem que ter visão de empreendimento. E aí, isso acaba acarretando em todas essas outras questões. Pessoal e empreendedora. Então, Luciana, seguinte, vamos lá, agora a gente trouxe todo esse panorama aberto, né, amplo do que a gente acha necessário ser feito com o empreendedor, mas hoje, a pessoa acabou de escutar esse podcast, quer desligar aqui e falar, beleza, vou começar a dar o primeiro passo para achar o meu norte. Por onde você acha que ela deveria começar? Primeiramente tem que abrir, né? Separar essas contas. Então, vamos abrir. Se você ainda não abriu uma conta jurídica ou se você ainda não se formalizou, está começando o seu negócio, tenha contas separadas, né? Então, primeiramente, tem que abrir 2 contas. Deixa ali a sua vida pessoal de um lado e tem ali uma conta para você organizar as finanças da sua empresa. Depois disso, definir esse prolabore, nem que seja um valor mínimo. Eu estou começando agora, não sei ainda quanto eu vou faturar. Já define o valor ou tira uma porcentagem também. Isso é muito importante, faz muita diferença. E na parte jurídica, o que você aconselha, pessoal? Bom, na parte jurídica eu digo que clareza faz toda a diferença. O judiciário, eu falo que o judiciário ele não é injusto. Muita gente fala que
a justiça é injusta, que no fim no judiciário ganha quem tem dinheiro, judiciário ganha quem tem prova. Então, se você vai tratar tanto de um divórcio ou de uma pensão alimentícia, você tem que ter documentos, provas que indiquem o que você está falando. Você pode estar pela defensoria pública ou com um advogado que não seja especialista no seu caso, mas só de você ter toda a sua vida financeira organizada. Se eu te perguntar o quanto sua empresa fatura, desse faturamento, quanto é o seu prolabore, qual é o lucro da sua empresa, qual é a projeção de crescimento, se você souber especificar tudo isso, fica muito claro. Tanto a sua empresa, quanto se o seu companheiro tem uma empresa, você também precisa ter esse entendimento do que está acontecendo por ali. O casamento vai acabar, esse é um fato, seja pelo divórcio, seja pelo falecimento, seja um inventário ou uma partilha de bens, então essa clareza faz toda a diferença. Então, quanto antes vocês conseguirem se organizar, comecem de pequenininho, abra conta separado, monte uma planilha, entenda qual é o real gasto da sua família por mês, o quanto é da empresa, o quanto é seu. Vamos organizar, vamos entender, e isso vai até fazer o casamento render por mais um tempo aí e não acabar pelo divórcio. Exatamente, né? Porque com tudo organizado, você consegue também fazer planos para o futuro, né? Com o seu parceiro, com a sua família. Então, eu tenho as finanças organizadas, eu consigo planejar uma viagem, consigo planejar, né, de repente, mudar de carro, comprar alguma coisa diferente para a família, curtir momentos com a família, né? E aí eu falo, tudo termina no financeiro, né? Não tem jeito. É uma coisa que a gente às vezes não quer olhar, mas precisa olhar, porque assim, ele que faz, né, o dinheiro que faz a gente realizar nossos sonhos, né, viver bem, né, conseguir dormir à noite, colocar a cabecinha ali no travesseiro e dormir tranquilamente, porque você sabe que, por mais que às vezes não tá vindo tanto dinheiro, né? Mas ele está organizado, né? Ele está caminhando para uma forma que uma hora vai chegar, porque às vezes depende também de vendas, né? Eu falo, precisa das vendas, mas também precisa da organização. E a melhor coisa que a gente tem é fazer essa organização para poder à noite deitar e dormir ali tranquilamente, sabendo que o financeiro está organizado. Ainda mais que é sazonal, né? Empreender é sazonal, a gente não sabe, tem um mês bom, tem épocas do ano que é legal, que nem no judiciário. Se eu fosse cobrar só por entrada de processo e tem toda uma forma de cobrança diferenciada que eu faço no escritório, até para ter um fluxo de dinheiro ali entre o tempo todo, mas cara, ninguém me contrata pra fazer um divórcio 12 de dezembro. O pessoal quer viajar, quer tirar férias, quer pensar no Natal e Ano Novo, as famílias que estão brigadas até fingem que tá tudo bem. Então, eu morreria de fome no final do ano. Então, você ter essa programação, saber o quanto você tem, saber, tendo o caixa da empresa, se em dezembro eu não faturar, eu sei que eu tenho caixa lá pra tirar o meu prolabore de dezembro. Eu sei que eu posso me programar até pra ter um 13º. Exatamente, Mas faz diferença. Organização total. faz toda a diferença. Luciana, é o seguinte, muitas mães chegam pra mim pedindo orientação de como que elas fazem pra pedir a pensão alimentícia do pai e elas descobrem que eu também preciso saber o quanto elas faturam por mês. Então, se ela é uma mãe empreendedora, eu pergunto, quanto você fatura por mês? Qual é o seu salário? Eu sou autônoma, não sei direito quanto eu ganho, e aí é necessário que ela me traga essa clareza pra gente poder realmente calcular o valor certo da pensão. Então, quando uma empreendedora chega pra você e pergunta qual é o faturamento, como que ela faz para delimitar o quanto ela realmente ganha por mês? Você tem alguma fórmula, algum jeito de descobrir esse valor? Sim, a gente usa uma planilha, né, de orçamento pessoal, onde a empreendedora ela vai ali colocar tudo que ela gasta no mês como despesa pessoal. Então vai tudo, vai aluguel, vai água, luz, telefone, internet, despesa com filhos, e ali juntando tudo no final vai dar o valor. E aí a gente consegue ver se esse valor realmente cabe dentro do que ela fatura dentro da empresa. Então, o primeiro passo é verificar o orçamento pessoal dela, quanto que ela precisa realmente para sobreviver. E aí, vendo esse valor, a gente vê se a empresa tem a capacidade financeira de pagar esse valor para ela. Senão, a gente precisa fazer alguns ajustes. Legal. Então, aí depois que a mãe conseguiu entender qual é o faturamento dela mensal ali, a gente vendo pro lado jurídico, beleza, a criança mora com ela e quem paga a pensão é o pai. Quanto esse pai tem capacidade de pagar? Quanto essa criança realmente precisa por mês? Existe um equilíbrio, né? O judiciário, ele busca não penalizar um lado nem bonificar o outro. A criança não é um prêmio, não é porque a criança está com ela que o pai tem que arcar com todas as despesas dela. Só que para achar esse meio termo, eu preciso desse cálculo, né? Entender o quanto a mãe ganha por mês,
para comparar com a renda do pai, e aí a gente chegar no... Tá bom, a criança precisa de 3 mil por mês para sobreviver. Se a mãe e o pai têm uma renda compatível, então 1.500 para cada um. A mãe já tá ali com a criança, ela vai pagar em loco e o pai tem que mandar via pensão alimentícia. É assim que a gente faz esse cálculo. Então, esse cálculo que você faz para entender o quanto ela precisa por mês para sobreviver é o mesmo que a gente faz para avaliar a questão financeira da criança. Então, tá bom, essa criança tem um colégio particular? Tem. O investimento é de quanto? Tem uniforme? Tem medicamento? Toma algum remédio de uso contínuo? Não usa? Tem uma van que leva e traz da escola? Então, a clareza financeira da vida da mãe é muito necessária para que a gente consiga administrar e entender a clareza financeira da vida da criança, para então levar para o judiciário. A criança precisa de 3 mil, a mãe tem capacidade financeira de 1.500, sobrou 1.500 para o pai arcar. Ou a mãe tem capacidade financeira, tá com uma empresa começando agora, ela só consegue R$800 por mês, é o que ela consegue tirar de caixa. E o restante desse dinheiro? Então teria que ser arcado pelo pai. E aí a gente entra no judiciário, o judiciário chama o pai e fala, olha, você precisa arcar com esse valor de R$2.000 aqui, 2.200. E aí é a obrigação do pai falar assim, olha, consigo pagar, ok. Não consigo pagar. Mas como que você não consegue pagar? A sua empresa está faturando 30 mil por mês. Mas é a empresa que está faturando. Tá, qual empresa ou qual CPF ou CNPJ paga a sua compra do mês em casa? Eu uso a mesma conta que entra o dinheiro da empresa. Então, o faturamento da empresa é a sua renda. Então, você tem capacidade de pagar R$2.000. Agora, se ele assistiu esse podcast, se ele fez uma organização financeira, se ele já buscou a Lu, ele sabe que ele tinha que ter separado. Então, ele tem uma conta no banco dele, onde vem o Prolabore todos os meses, que entra R$2.000. E ele tem o faturamento da empresa, que é um valor maior. Então, aí ele consegue falar, não, olha, o juiz, tá comprovado aqui, ponto a ponto, que eu faturo, o meu Prolabore é 2 mil por mês. Esse restante é faturamento da empresa, que é reinvestido, capital de giro, não tem nada a ver com a minha renda pessoal. Aí sim, esse pai vai pagar com base no que ele fatura. Agora, se não tem essa clareza, essa divisão de o que é meu e o que é da empresa, a empresa paga a pensão alimentícia do seu filho. E aí vai pagar esse valor conforme o juiz definir. O juiz vai olhar a conta aberta. A conta que está movimentando a vida pessoal do pai é a conta que tem capacidade de pagar a pensão alimentícia. E aí é nessa que tem gente que começa a sonegar imposto, foge, começa a depositar dinheiro da empresa, arruma uma maquininha no nome de terceiros e vira essa bagunça que é receita mágica para dar tudo errado. Com certeza, é o caminho certinho para dar tudo errado. Então, Rafa, uma pergunta importante. Para quem ainda não faz, né, essa organização financeira, não está aí com tudo organizado, tudo em dia, como ela faz para buscar, né, esses documentos, né, caso ela seja, né, acionada aí na justiça referente à pensão, como que ela faz para buscar? Quais são esses documentos? Tá, se a gente está falando de um processo que vai começar em relação à pensão alimentícia, por exemplo, a mãe precisa demonstrar ali o universo dela, o que está acontecendo, quanto ela gasta, como que ela vive o dia a dia. E aí a gente tem os extratos bancários, comprovantes. Hoje em dia ninguém faz compra por mês, então eu sento com a cliente e pergunto, tá, quanto você gasta por mês de aluguel? Tá na ponta da língua. Quanto você gasta por mês de internet? Tá na ponta da língua, ela sabe tudo. Mas se eu pergunto, tá, e o mercado? Quanto você gasta por mês com compra? Não sei. Porque hoje em dia a gente passa toda hora ali, vê uma oferta, alguma coisa a gente pega. Não existe mais essa coisa de fazer compra por mês. Pode ser que algumas famílias ainda façam, mas são raríssimas exceções. Hoje em dia a gente tem muito mais essa dinâmica de passar no mercado quando precisa de alguma coisa. E aí, como que faz? Ela não sabe, eu não sei quanto é. E até um tempo atrás eu dava essa dica e tem muita gente que ainda usa. Tipo o iFood, esses aplicativos que você faz compra pelo celular, senta ali no sofá e começa. Eu acho que eu gasto 2 pacotes de arroz por mês. Entra no mercado da vida lá e começa. O mercado você costuma comprar 2 pacotes de arroz, 3 de feijão. E vai colocando uma compra imaginária como se você fosse fazer a compra do mês. Você vai tomar um susto surreal a hora que você olhar o valor dessa compra. Mas pelo menos você já consegue ter um norte ali de quanto você gasta com isso. Tá, mas eu não sei, eu fui comprando picado, não faço ideia, eu não sei o quanto eu gasto de açougue, cada semana eu vou e faço um valor. Tá, então vamos olhar o seu extrato? Vamos abrir a conta do banco? Porque hoje em dia são raras as exceções de pessoas que usam vários bancos para fazer pagamento. Normalmente você tem um preferidinho ali que você chega e passa no débito só nele ou no crédito só nele. Então, olhar esse extrato, buscar. Só que vários bancos têm uma forma diferente de você buscar esse extrato.
Então, assim, eu não sei se você tem uma dica sobre como puxar extrato desses bancos, se tem algum canal, alguma coisa que fique mais fácil das clientes acharem, porque também me ajudaria as minhas. Aí, assim, normalmente o que eu aconselho, né, a minha cliente, quando não sou eu mesma que faço a gestão dela e ela que aprende a fazer comigo, todo mês tem que entrar lá no banco e puxar o extrato mensal, né? O extrato consolidado mensal e salvar numa pastinha. Hoje, assim, com a tecnologia, a gente tem salvado tudo muito na nuvem, né? Então, escolhe o melhor software de nuvem para salvar, coloca ali o mês e o ano daquele extrato e você salva lá dentro. Até mesmo essas faturas que vêm por e-mail, você pode salvar também tudo dentro dessa pasta. Então, quando você precisar, você não precisa correr, entrar no aplicativo, porque tem muitos bancos que alguns extratos você precisa solicitar, mas demora 1 ou 2 dias. Às vezes você está no momento de pressa e a vida do empreendedor é muito corrida, né? Então, se for esperar 2, 3 dias, já esqueceu, já está fazendo outra coisa. Então, assim, eu aconselho sempre. Fechou o mês, chegou agora o comecinho do mês, já entra no banco, salva seu extrato lá dentro da pastinha, tudo separadinho. Porque isso facilita a sua vida. E quem já tem a gestão e a organização financeira, não precisa nem falar isso. A pessoa já sabe que isso tá ali salvo e ela tem uma planilha, né? A planilha ali que tá separado, o que é mercado, o que é despesa pessoal, tanto no pessoal dela quanto na empresa. Ela tem essa planilha categorizado. Então, quando chegar uma situação dessa, ela vai puxar o que ela gastou no mercado, ela já sabe. Então, é tudo questão mesmo de organização financeira. É legal, até porque quem vai começar a organizar a vida financeira hoje vai começar a ter esse costume, né, de buscar um extrato, ter tudo documentado em casa e consegue olhar para trás. Então, você consegue olhar o quanto você gastou há meses atrás, quanto eu costumo gastar de mercado, quanto eu costumo gastar de farmácia, quanto eu costumo gastar de transporte. E aí faz o quê? Já usa essa ideia para o seu Prolabore. Tá, então você gasta tanto de farmácia, de mercado, que é coisa que você não tem para onde fugir. Cara, vamos se balizar nisso para pensar no seu Prolabore? Não queira tirar mais do que a empresa, não queira crescer de vida enquanto sua empresa ainda está estruturando. Que ela vai falir. Então, infelizmente, no começo, a empresa está faturando muito, ótimo, continua dando uma segurada aí. É nessa parte que as empreendedoras, né, assim, já fica feliz. Eu tô faturando muito. Aí começa a fazer do caixa da empresa o caixa eletrônico. Eu vou no mercado, pego o dinheirinho. Eu vou no shopping, pego o dinheirinho aqui. Vamos passear final de semana. E fica como fazendo saques, né? O caixa eletrônico, colocar né? meu filho no colégio particular, porque agora, esses últimos 3 meses eu ganhei bem. Colocar Exatamente. No colégio particular, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Só que são ondas, né? O empreendedorismo, ele vem com a parte boa, daqui a pouco ele dá uma declinada. E se você não tem caixa na tua organização financeira, é nessa que você tropeça. Exatamente. Sem planejamento financeiro, esse tipo de atitudes que a gente acaba, né, tomando pelo emocional, depois vem as consequências, né? Imagina, igual você falou, eu quero melhor para o meu filho, eu vou lá, ver que eu tô faturando bem, agora eu vou colocar numa escola particular. Aí, de repente, no outro mês, o faturamento não foi tão bom. Como que você vai fazer com isso? E aí começa, né, vir aquela bola de neve, de dívidas, eu falo de pressão, de empreender, e fala que, esse negócio não é para mim, mas na verdade tá tudo ali na falta de gestão, de planejamento, de organização do financeiro. E o exemplo arrasta, né? Uma mãe que empreende, mostrar pro filho que não é porque o faturamento tá alto que já pode levar o padrão de vida, tem que pensar no futuro. Até o marido, às vezes, ganha um salário legal ali, mas ele não tem um caixa, ele não sabe fazer uma economia, ele não sabe ter um dinheirinho legal ali para caso aconteça alguma coisa. O CLT sabe que o CLT não tem estabilidade nenhuma. Tem estabilidade que vai cair o salário no próximo mês, mas previsão para 6, 7 meses. Hoje em dia, acho que nem funcionário público tem mais estabilidade. Hoje em dia não. Então, por isso que a gente tem que sempre pensar. Vou me organizar, vou cuidar do meu financeiro, vou fazer uma reserva de emergência, porque se as coisas, né, de repente não começarem a não dar certo, você tem aonde, né, passar aquele período de turbulência para depois voltar à rotina normal, né, que eu falo. A pandemia que eu diga, né? Exatamente, né? Exatamente. A gente viu aí muitas empresas, pequenos empreendedores, até empresas grandes, né, fechando as portas porque não tinha uma boa gestão do financeiro, não tinha reserva de emergência e
teve empresas que não faliu na época da pandemia, mas depois de 1 ou 2 anos que passou, ela faliu, porque ela usou tudo que ela tinha e ela continuou não fazendo a gestão e não fez mais, não começou a fazer essa parte da reserva, que é muito importante, que tem que estar ali junto dessa organização, tem que entrar a reserva de emergência. Eu acho que o crescimento da empresa engana, né? Que às vezes a empresa começa a faturar um pouquinho mais, você acha que você já pode crescer as despesas da empresa ao mesmo porte. Tipo, tô faturando para pagar 2 funcionários, então eu vou ter 2 funcionários. Mas você esquece que tem que ter um caixa de emergência, porque se um desses funcionários ficar doente, você tem que bancar, você não vai ter o funcionário ali. Então, empreender é muito difícil, né? Mas é muito legal. É muito bom. É muito bom. É difícil, mas não é impossível. É muito bom. É tudo assim... É sempre estar aprendendo, sempre estar buscando lugares que te tragam informações, assistindo aqui o podcast, que a gente está trazendo esse assunto que é muito importante. Falo, hoje a gente tem aí uma enorme diversidade de informações, a gente pesquisa na palma da mão, a gente consegue, né, saber muitas coisas, né? E não só saber, também colocar em prática para que a gente consiga, né, ter uma vida melhor, consiga viver da melhor forma possível, cuidando ali do nosso dinheiro, né? Com certeza, eu trabalho com planejamento patrimonial, né? E ele não começa quando as coisas começam a ruir. Você não tem que procurar estruturar a sua empresa, estruturar o seu casamento, estruturar a educação dos seus filhos quando tá dando tudo errado. Você tem que começar quando tá dando tudo certo. Então, um belo exemplo disso é o pacto antinupcial. Aí eu não vou fazer pacto antinupcial, porque isso quer dizer que a gente já tá casando pensando no divórcio. Não é só no divórcio, tá casando pensando no cuidado que você tem com a outra pessoa, na responsabilidade que você tem com a outra pessoa. Se a gente se separar, ok, mas e se um dos dois falecer? Se já existia um pacto antinupcial, já tá tudo certo, já tá tudo definido, o que você quer que aconteça, o que você não quer que aconteça. No pacto antinupcial, você pode colocar não só a questão patrimonial, mas falar sobre a criação dos filhos. E aí, como é que a gente vai fazer? Vai ser colégio público ou particular? Vai ser num colégio caro ou num colégio médio porte? Se o nosso faturamento crescer, a gente vai se responsabilizar e obrigação de cumprir uma viagem por ano? Ou a gente vai focar no plano de construir um patrimônio legal para deixar para os nossos filhos? Tudo isso é tratado no pacto antinupcial. Não é só a questão financeira. Aí, tá bom, o casamento já começou, temos um pacto em andamento, ou estamos pensando em crescer a empresa, ou estamos pensando em nos separar. Tudo coloca no papel. Então, a vida organizada, ela é muito mais fácil. Deixar ir para o judiciário é porque não deu errado a organização. Ela deu errado na essência, né? Quando você tinha que colocar os pingos nos is, você não colocou. Você não quis ter conversas difíceis. Igual abrir a planilha do financeiro. E aí isso foi virando uma bola de neve. E aí, se vocês dois não conseguem se resolver, vai para o judiciário. Chega no judiciário, quem ganha é quem tem prova. Então, se você tem toda a documentação organizada, você demonstra o que você está falando, a chance de você ter um êxito é muito maior. Agora, se você está simplesmente indo, deixando a maré levar, querendo ganhar no grito, vai ser muito difícil. Então, assim, a vida organizada, ela faz diferença para manter um relacionamento, para começar uma vida, para começar uma empresa, para terminar um relacionamento, para terminar uma empresa. Faz toda a diferença. Sim, como eu costumo dizer, organização e planejamento é tudo. É tudo. Dá medo de ver, mas quando você vê, organiza, dá certo. Sim, dá um alívio, né? Se você empreende e ainda não faz uma organização financeira do seu negócio, eu sou a Luciana Cunha, consultora financeira, e meu Instagram é acerta.finanças. Então lá, todos os dias, eu dou dicas de como organizar o seu financeiro e de como fazer uma boa gestão e organização. Se você veio atrás desse podcast para entender um pouquinho mais sobre a sua organização financeira e patrimonial, seja para questões jurídicas ou pessoais, meu nome é Rafaela Firmino, sou advogada especialista em Direito de Família e Sucessão e Administração de Patrimônios. Siga o meu Instagram, @dra.rafaelafirmino_, e lá a gente trata mais pontos referentes a esse assunto e outros que fazem parte do nosso cotidiano. Então, esse podcast, né, veio para trazer mais clareza para você em relação à definição do seu Prolabore e como separar aí as contas pessoais das contas do seu negócio e trazer essa clareza também em relação às questões jurídicas. Então, se vocês, né, tiverem dúvidas, pode procurar no meu Instagram, acerta.finanças, e o da doutora Rafaela também. @DRA, Rafaela Firmino, _. As questões financeiras abarcam no meio jurídico, né? Não tem o que fazer. E como a gente tratou durante o podcast, se você organizar, se você fizer tudo certinho, se você procurar especialista, seja da área financeira quanto da área jurídica, você não vai ter nenhum tipo de problema. Mas se já está no problema,
Nos procure também que a gente minimiza os danos. Exatamente. Por hoje é só. Obrigada, pessoal. Obrigada.